Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Que bonito quando nós encontramos isso, falar que não precisa nem falar sobre o assunto, porque eles já foram instruídos por Deus. Eles foram instruídos por Deus, né? Então, o nascido de novo, ele tem essa capacidade de ser ensinado por Deus a amar seus irmãos. Isso lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz assim: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então essa é uma capacidade que o Espírito Santo dá aos crentes. E é claro que nem todos usam dessa capacidade, né? Então aí há uma diferença no resultado. E também em 1 João, capítulo 20, no versículo 27, um pouco adiante: e a unção que recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então existe essa capacidade do crente de aprender também diretamente do Espírito Santo. Porque ele é controlado, né? O cristão é controlado pelo Espírito Santo. E o amor é a palavra-chave no cristianismo. Assim como na incredulidade, né? No paganismo, a palavra-chave é pecado. Porque pecado é a prática comum. Mas não no cristianismo, onde o amor deve ser aquilo que confirma tudo que o cristão faz. Então, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, fala em 1 Tessalonicenses 4,9, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E ele fala também, no versículo 10, porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Então aqui o Paulo não tem que dizer o que eles têm que fazer, ele só tem que dizer que eles devem aumentar o que eles já fazem. E que precioso é isso, né? Eles já estavam andando em amor, eles já estavam tratando seus irmãos com amor. Então, onde existe amor, vai existir unidade também, né? Nós vemos lá no Salmo 133, o versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E mais adiante, no versículo 1 desse mesmo Salmo 133, como orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é resultado da vida em união, em unidade, na verdade, né? Ele fala no versículo 133, 1 do Salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então essas são exortações que ele dá aqui, não corrigindo nada, mas apenas incentivando eles a continuarem o que eles já faziam. E no versículo 11, ele vem agora com uma outra orientação de caráter prático. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. Então são basicamente três coisas aqui. Viver quietos.
seja, sem agitação, não é? Sem agitação. Cuidar dos próprios negócios, ou seja, não ficar se intrometendo na vida dos outros. Tem pessoas que não vivem sem se intrometer na vida dos outros, sem ficar fofocando também, né? Mas não é esse o comportamento cristão. E também trabalhar com as próprias mãos. O cristão, ele não deve ser um parasita. Ele não deve ser alguém que vive pendurado nos outros. Ele deve procurar trabalhar, ele deve procurar colaborar, ajudar, fazer algo com as próprias mãos. Hoje até a gente poderia estender esse trabalho com as próprias mãos no sentido do trabalho em computação, não é? Que você trabalha muito mais com a cabeça, mas as mãos têm que digitar alguma coisa. Então, de qualquer maneira, 3 coisas: viver quietos, ou seja, não se intrometer também na vida dos outros, nos negócios alheios, e trabalhar com as próprias mãos. E aí no versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então o objetivo disso é dar um bom testemunho para com os que estão de fora, porque o nosso papel aqui neste mundo é testemunhar de Cristo. E se nós somos fofoqueiros, nós somos intrometidos na vida alheia, nós somos vagabundos, não trabalhamos, não fazemos nada, né? Obviamente isso não vai ser um bom testemunho, de jeito nenhum. A palavra vagabundo, ela é no outro sentido, é um sentido de errante, uma pessoa que não tem parada, não tem morada certa, ela vai num lugar, no outro. Nesse sentido, Abraão, por exemplo, era um vagabundo, porque ele vagava, né? Ele viajava armando sua tenda, e todos os do Antigo Testamento viviam assim. Eu até me lembro uma vez, e o problema é que às vezes, por exemplo, no espanhol, nós não chamamos de vagabundo uma pessoa que muda muito de casa ou muda muito de cidade, né? Em português, nós usamos essa palavra mais no sentido de pessoa que não trabalha, e não pessoa que fica vagando de um lugar para o outro, fica mudando toda hora. E eu, no começo da minha vida, eu mudei muito de casa, mudei muito de cidade. E aí tinha uma vez um irmão que foi na minha casa. Ele era estrangeiro, ele era suíço, e ele falava espanhol. E aí meu pai estava me ajudando lá a montar os móveis e tal. Eu tinha acabado de me mudar naquela casa, era aqui em Limeira, e meu pai ajudando. E esse irmão chegou, né, me olhou e tal. Aí ele virou para o meu pai e falou assim: "Oh, su hijo es muy vagabundo, não?" Meu pai ficou uma fera. Quem é esse? Quem é esse que vai falar que o meu filho é vagabundo? Porque no espanhol ele estava querendo dizer que eu era uma pessoa que não tinha parada, estava sempre mudando. Não que eu era uma pessoa que não trabalhasse. Então, às vezes, o idioma não deixa expressar bem o que nós estamos querendo dizer. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.